A taça de champanhe se espatifou no chão de mármore, seus fragmentos de cristal refletindo a luz fraca do nosso quarto como promessas quebradas. Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava meu reflexo no espelho da penteadeira. Costelas machucadas escondidas sob meu vestido de noite de seda. Um sorriso forçado pintado em meus lábios com batom vermelho. Esta noite deveria ser o nosso triunfo, a gala anual da empresa onde Canden receberia sua promoção, onde celebraríamos mais um ano de sucesso. Em vez disso, tornou-se a noite em que meu mundo desmoronou e meu marido revelou sua verdadeira face diante de todos que importavam. Mas o que Canden não sabia, o que nenhum deles sabia, era que a mulher que ele humilhou naquela noite não era apenas sua esposa. Eu era a dona silenciosa de tudo o que ele pensava que lhe pertencia. Cada dólar em sua conta, cada tijolo do prédio da empresa, cada fio da vida que ele construiu sobre mentiras. Ao tocar o ponto sensível nas minhas costelas onde o sapato dele havia acertado, um sorriso frio se espalhou pelo meu rosto. Canden Tatum não fazia ideia do que o aguardava. O verdadeiro show estava prestes a começar. Meu nome é Vicky, e até 6 meses atrás, eu acreditava estar vivendo um conto de fadas. Canden surgiu na minha vida há 3 anos como um furacão de charme e ambição. Ele era tudo o que eu pensava que queria. Bonito, confiante, determinado. Ele falava de sonhos e futuros com tanta paixão que me vi presa em sua teia de promessas. O que ele não sabia era que eu vinha de uma família rica, rica de verdade, uma antiga fortuna familiar que herdei da minha avó, cuidadosamente investida e multiplicada ao longo dos anos. Quando Canden propôs seu empreendimento, vi isso como uma chance de construirmos algo juntos. Financiei tudo: o capital inicial, o espaço do escritório, os equipamentos. Mas eu fiz isso por meio de empresas de fachada e sociedades ocultas, querendo que ele se sentisse como o homem, o provedor, a história de sucesso. Eu fui um grande tolo. Na manhã da festa, eu estava na cozinha preparando o café da manhã favorito do Canden. Panquecas de mirtilo com xarope de bordo de verdade, o tipo caro que ele adorava. A luz do sol entrava pelas janelas do chão ao teto, iluminando as bancadas de mármore. Eu havia pago pelos armários personalizados com a inicial dele, a vida que construía em torno do ego dele. Bom dia, linda, disse Canden, passando os braços em volta da minha cintura por trás. Sua colônia estava diferente hoje, mais cara, almiscarada, o mesmo cheiro que eu tinha notado em suas camisas ultimamente. Bom dia, querido, respondi, me aconchegando em seu abraço, apesar da sensação incômoda no peito. Pronta para a sua grande noite? Ele me virou, seus olhos verdes brilhando de entusiasmo. Tá brincando? Estou pronto para essa promoção há meses. Bentley diz que o conselho está impressionado com meus resultados trimestrais. Zaden acha que eles podem até me dar um escritório maior. Sorri, escondendo a amarga verdade. Não havia diretoria. Não havia números trimestrais que importassem além do que eu permitia. Os 3 melhores amigos de Canden, Bentley, Zaden e Messia, trabalhavam como gerentes de nível médio em vários departamentos, alimentando seu ego com meias-verdades e fofocas de escritório. Eles não faziam ideia de que o sucesso do amigo se baseava na fortuna oculta da esposa. Estou tão orgulhosa de você, menti, servindo-lhe as panquecas. Você trabalhou tanto para conseguir isso. O telefone de Canden vibrou. Seu rosto se iluminou ao ler a mensagem, e eu vislumbrei o nome do remetente, Jasmine. Meu estômago se revirou, mas não disse nada. Eu vinha ignorando os sinais há semanas. As reuniões até tarde, os telefonemas misteriosos, a maneira como ele começou a malhar e a comprar roupas novas. Quem é esse? Perguntei casualmente, enchendo-o de café. Só alguém do escritório. Nada importante. Ele guardou o telefone rapidamente no bolso. Ei, você vai usar o vestido azul hoje à noite, certo? Aquele que valoriza seu corpo. Assenti, embora seu pedido me arrepiasse. Ele queria que eu tivesse uma boa aparência para os colegas, que fosse a esposa troféu perfeita que complementasse seu sucesso. Se ao menos ele soubesse que todo o sucesso que ele alegava era pago com o meu dinheiro. O dia se arrastou com os preparativos. Arrumei o cabelo no salão, pintei as unhas com o tom perfeito de nude e a maquiagem foi feita por uma profissional que cobrava mais por hora do que a maioria das pessoas ganhava em um dia. Tudo isso debitado de contas financiadas pela minha herança. Embora Canden acreditasse que vinha do seu salário suado.
À medida que a noite se aproximava, vesti o vestido azul meia-noite que lhe havia pedido. Ele se ajustava perfeitamente às minhas curvas, a seda deslizando sobre minha pele como uma segunda camada. Brincos de diamante, um presente da minha avó, refletiam a luz quando me virei no espelho. Eu parecia sucesso, riqueza, tudo o que Canden queria projetar para o mundo. Mas, por dentro, eu me sentia vazia. A limusine chegou pontualmente às 7. Canden estava deslumbrante em seu smoking personalizado, com o cabelo escuro impecavelmente penteado e um sorriso confiante e radiante. Ele me ajudou a entrar no carro com uma galanteria teatral, desempenhando o papel de marido dedicado. Você está incrível, ele sussurrou no meu ouvido enquanto a limusine se afastava da nossa casa. Casa que eu possuía integralmente, embora o nome dele estivesse na escritura como um gesto romântico do qual agora me arrependia. Obrigada, respondi, observando as luzes da cidade se misturarem pela janela. Você se limpa muito bem. O grande salão de baile do Meridian Hotel era decorado em dourado e preto, elegante e sofisticado. Lustres de cristal lançavam uma luz suave sobre mesas redondas cobertas por linho branco. O logotipo da empresa, a empresa de Canden, como todos acreditavam, estava exposto com destaque em telas espalhadas pelo salão. Reconheci a maioria dos rostos. Funcionários que eu havia contratado tecnicamente por meio de intermediários, gerentes cujos salários eu, em última análise, pagava, executivos que se reportavam a um conselho que se reportava a empresas de fachada que se reportavam, a taça de champanhe se espatifou no chão de mármore, seus fragmentos de cristal refletindo a luz fraca do nosso quarto como promessas quebradas. Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava meu reflexo no espelho da penteadeira. Costelas machucadas escondidas sob meu vestido de noite de seda. Um sorriso forçado pintado em meus lábios com batom vermelho. Esta noite deveria ser o nosso triunfo, a gala anual da empresa onde Canden receberia sua promoção, onde celebraríamos mais um ano de sucesso. Em vez disso, tornou-se a noite em que meu mundo desmoronou e meu marido revelou sua verdadeira face diante de todos que importavam. Mas o que Canden não sabia, o que nenhum deles sabia, era que a mulher que lhe humilhou naquela noite não era apenas sua esposa. Eu era a dona silenciosa de tudo o que ele pensava que lhe pertencia. Cada dólar em sua conta, cada tijolo do prédio da empresa, cada fio da vida que ele construiu sobre mentiras. Ao tocar o ponto sensível nas minhas costelas onde o sapato dele havia acertado, um sorriso frio se espalhou pelo meu rosto. Canden Tatum não fazia ideia do que o aguardava. O verdadeiro show estava prestes a começar. Meu nome é Vicky, e até 6 meses atrás, eu acreditava estar vivendo um conto de fadas. Canden surgiu na minha vida há 3 anos como um furacão de charme e ambição. Ele era tudo o que eu pensava que queria. Bonito, confiante, determinado. Ele falava de sonhos e futuros com tanta paixão. Encontramos nossa mesa perto da frente da sala. Canden insistira em sentar na primeira fila, querendo ser visto por todos os convidados importantes. Sentei-me ao lado dele, conversando agradavelmente com as outras esposas e sócias. Todos nós desempenhando nossos papéis naquele teatro de sucesso corporativo. Mas então eu a vi. Jasmine entrou no salão como se fosse a dona dele. Alta e esbelta, com cabelos castanho-avermelhados que refletiam a luz. Usava um vestido vermelho que deixava pouco espaço para a imaginação. Era linda daquele jeito perigoso que fazia os homens esquecerem seus votos e as mulheres questionarem seu valor. O corpo inteiro de Canden ficou rígido ao meu lado. Quem é esse? Perguntei, embora já soubesse. Jasmine Rivers, respondeu Bentley antes que Canden pudesse falar. Ela é nossa nova diretora de marketing. Chegou a bordo há cerca de 4 meses. 4 meses. Mais ou menos na mesma época em que Canden começou a trabalhar até tarde e a comprar perfume novo. Jasmine examinou o ambiente e seus olhos se encontraram com os de Canden. Ele sorriu, lento, reservado, íntimo, o tipo de sorriso que revelava segredos compartilhados e momentos roubados. O rosto do meu marido corou, mas ele não conseguia desviar o olhar. Eu também não. Ela caminhou até a nossa mesa com passos confiantes, os saltos batendo no chão de mármore como uma contagem regressiva para o desastre. Boa noite a todos, disse ela, com a voz rouca e calorosa. Canden, você está muito bonito esta noite. As palavras eram inocentes o suficiente, mas a maneira como ela as proferiu, a maneira como olhou, fizeram com que parecessem uma carícia.
Todas as esposas à mesa reconheceram a ameaça que ela representava. Os homens apenas viam uma bela mulher fazendo um elogio ao amigo. Jasmine, esta é minha esposa, Vicky, disse Canden, com a voz um pouco tensa. Ela estendeu a mão impecavelmente cuidada. Já ouvi falar muito de você. Canden fala de você o tempo todo. Aposto que sim, pensei, apertando a mão dela. Seu aperto era firme, confiante, desafiador. Aquela não era uma mulher que recuava diante de qualquer coisa que quisesse. Espero que sejam coisas boas, respondi, sorrindo como ela. Ah, com certeza. Ele está sempre falando sobre o quanto você o apoia, como você entende a dedicação dele ao trabalho. Seus olhos brilharam de alegria. Deve ser tão bom ter um marido tão dedicado ao trabalho. O duplo sentido me atingiu como um tapa. Canden se remexeu desconfortavelmente na cadeira, mas não disse nada. Seus amigos pareciam alheios à tensão latente, concentrados demais na beleza de Jasmine para notar a faca que ela enfiava entre minhas costelas. O jantar estava servido. Costela e lagosta, o melhor que o hotel tinha a oferecer. Mal provei. Minha atenção estava fixada na interação entre Canden e Jasmine. O jeito como se olhavam quando pensavam que ninguém estava olhando. O jeito como a mão dela se demorava no braço dele quando ela se inclinava para sussurrar algo. O jeito como ele ria das piadas dela um pouco alto demais, por um tempo demais. Quando a sobremesa chegou, eu já estava enjoada. Não por causa da comida, mas por causa da verdade que estava se tornando impossível de ignorar. Meu marido estava tendo um caso e estava exibindo isso na minha frente na festa da empresa dele. Atenção, pessoal! O mestre de cerimônias da companhia subiu ao palco. É hora dos nossos anúncios especiais. Canden endireitou-se na cadeira, ajeitando a gravata. Aquele era o seu momento, a sua hora de brilhar diante de todos que importavam. Ele não fazia ideia de que aquele momento estava prestes a se tornar sua ruína. Primeiramente, gostaria de parabenizar nosso CEO, Canden Tatum, por mais um ano recorde. Aplausos encheram a sala. Canden se levantou e acenou, deleitando-se com a adoração. Bati palmas educadamente, minhas mãos pesadas como chumbo. E agora, a nossa surpresa especial da noite. Canden, você poderia subir no palco comigo? Meu marido praticamente flutuou até o pódio, com um sorriso largo e confiante. Apertou a mão do mestre de cerimônias e pegou o microfone. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite. Ele começou. Quando comecei esta empresa, 3 anos atrás, eu tinha uma visão. Queria construir algo que mudasse o setor, algo que fizesse uma diferença real. Comecei esta empresa, meu dinheiro, minha visão, minha diferença. Mas fiquei sentado em silêncio, com o sorriso congelado no rosto. Eu não teria conseguido nada disso sem o apoio de pessoas incríveis, minha equipe, meus amigos e, o mais importante, ele olhou diretamente para mim. E por um momento, pensei que ele reconheceria meu papel, meu sacrifício, meu amor. Minha incrível esposa, Vicky, que esteve ao meu lado em tudo. Mais aplausos. Acenei, sentindo-me uma fraude. Mas esta noite não é apenas para celebrar o passado. É para olhar para o futuro. E estou animado para anunciar algumas mudanças importantes na estrutura da nossa empresa. Mudanças. Senti um arrepio na espinha. Eu não havia autorizado nenhuma mudança estrutural. A partir de agora, estou me promovendo a presidente do conselho e tenho o prazer de anunciar nosso novo CEO. Ele não faria isso. Ele não podia. Por favor, deem as boas-vindas ao palco à nossa nova diretora executiva, Jasmine Rivers. A sala explodiu em aplausos quando Jasmine subiu ao palco com seu vestido vermelho. Ela beijou a bochecha de Canden, demorando-se um pouco demais, e pegou o microfone. Muito obrigada a todos, ronronou. Estou muito feliz por assumir este novo papel. Canden e eu temos trabalhado muito juntos para garantir que essa transição ocorra sem problemas. Trabalhando muito juntos. As palavras ecoavam na minha cabeça enquanto a realidade do que estava acontecendo me atingia. Não era apenas um caso. Era um golpe. Canden estava tentando me expulsar da minha própria empresa, me substituir pela amante dele, e ele estava fazendo isso publicamente, de forma humilhante, na frente de todos. Mas ele cometeu um erro crucial.
Ainda não sabia quem realmente era o dono de tudo. Fiquei imóvel na cadeira, observando meu marido e sua amante receberem os parabéns de uma multidão que incluía meus próprios funcionários. Bentley, Zaden e Messi aplaudiam ruidosamente, alheios à traição que acontecia bem na frente deles. Quando Canden e Jasmine retornaram à mesa, estavam radiantes de triunfo. Ela se sentou na cadeira que estava vazia ao lado dele, efetivamente me tirando da conversa enquanto todos os parabenizavam pela nova parceria. Isso pede champanhe, declarou Bentley, fazendo sinal para chamar um garçom. Enquanto Dom Perignon fluía, observei a mão de Canden repousar na coxa de Jasmine, debaixo da mesa. Observei-os trocar olhares significativos. Observei meu marido celebrar sua traição com o mesmo dinheiro que eu havia providenciado. Foi aí que a raiva começou a crescer. Uma raiva fria, calculada e incontrolável. Com licença, eu disse, levantando-me da mesa. Preciso retocar o pó no nariz. Canden mal olhou para mim. Estava ocupado demais sussurrando algo no ouvido de Jasmine que a fez rir como sinos de vento. Fui até o banheiro com as pernas bambas. No espelho, eu parecia pálida e abalada, como uma mulher que acabará de ver seu mundo ruir, o que eu supunha ser verdade. Mas enquanto eu olhava para o meu reflexo, algo mudou. O choque deu lugar à clareza. A dor se transformou em um propósito frio e firme. Canden se achava tão esperto, tão esperto. Ele achou que poderia roubar minha empresa, me humilhar publicamente e sumir com sua linda nova CEO. Ele não tinha ideia de com quem estava lidando. Retoquei meu batom com mãos firmes e voltei para a festa. A noite continuou com dança e networking. Canden fez questão de dançar com Jasmine várias vezes, abraçando-a, sussurrando em seu ouvido, para garantir que todos pudessem ver a intimidade entre eles. Dancei com Bentley, com Zaden, com Messia. Sorri, conversei um pouco e desempenhei o papel de esposa solidária e entusiasmada com essas novidades empolgantes. Por dentro, eu estava planejando. À medida que a noite chegava ao fim, Canden estava embriagado de champanhe e vitória. Jasmine pendia em seu braço como um troféu, seu vestido vermelho um farol de conquista. Seus amigos o cercavam, dando-lhes parabéns e conversando animadamente sobre o futuro da empresa. Foi então que Canden decidiu dar o último passo. Sabem de uma coisa, pessoal, disse ele, com as palavras um pouco arrastadas. Acho que está na hora de eu ser completamente honesto sobre uma coisa. O grupo ficou em silêncio, sentindo o drama. Vicky, ele chamou, me chamando com um dedo torto. Vem cá, querida. Aproximei-me lentamente, cada instinto me dizendo que isso iria piorar. Canden passou o braço em volta da minha cintura, mas não de uma forma amorosa. Seu aperto era possessivo, controlador, projetado para me manter no lugar para o que viria a seguir. Quero que todos saibam que minha esposa tem sido, como posso dizer, mais um obstáculo do que uma ajuda ultimamente. Risadas nervosas percorreram o grupo. Os olhos de Jasmine brilharam com um deleite malicioso. Quer dizer, ela é linda, não me entenda mal, continuou Canden, com a voz cada vez mais alta. Mas ela não entende de negócios. Ela não entende o que é preciso para ter sucesso neste mundo. Ela tem me atrapalhado com suas constantes perguntas e preocupações sobre cada pequena decisão. Minhas bochechas queimaram de humilhação, mas fiquei em silêncio. Deixei que ele cavasse mais fundo a cova. É por isso que preciso de alguém como a Jasmine ao meu lado. Alguém que entenda de visão, que entenda de sacrifício, que entenda o que significa construir algo grandioso. Ele puxou Jasmine para mais perto com seu braço livre, me prendendo entre sua traição e sua crueldade. Então, um brinde aos novos começos. Ele ergueu a taça de champanhe. A deixar para trás o peso morto e abraçar o futuro. Foi então que ele fez. Na frente dos amigos, na frente da Jasmine, na frente de metade da companhia, Canden Tatum recuou o pé e me chutou nas costelas. O impacto me fez cambalear para trás, ofegante de dor e choque. O som do sapato dele batendo no meu corpo era audível no silêncio repentino que se abateu sobre o nosso pequeno grupo. Ops, Canden riu, sem nem fingir que foi um acidente. Parece que você está atrapalhando de novo, querida. Bentley, Zaden e Messia ficaram chocados. Nem eles esperavam tamanha crueldade. Mas Jasmine sorriu como se tivesse acabado de presenciar um lindo pôr do sol. Pressionei a mão contra as costelas,
sentindo o fogo da dor se espalhar pelo meu torso. Lágrimas de humilhação e raiva queimavam meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Você tem razão, Canden, eu disse baixinho, com a voz firme apesar da turbulência dentro de mim. Eu já atrapalhei, mas não o atrapalho mais. Eu me virei e me afastei do grupo, da festa, do marido que tinha acabado de me mostrar exatamente quem ele realmente era. Atrás de mim, eu ouvia risadas nervosas e conversas animadas enquanto Canden e seus amigos retornavam para a festa. Eles não tinham ideia do que tinham acabado de desencadear. Antes de continuarmos, escreva nos comentários qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a trazer ainda mais histórias épicas de vingança da vida. Boa audição. A viagem de limusine para casa foi silenciosa, exceto pelas risadas embriagadas e ocasionais de Canden enquanto ele mandava mensagens para alguém. Sem dúvida, Jasmine. Sentei-me o mais longe possível dele, com minhas costelas doendo a cada solavanco na estrada. A dor física não era nada comparada à devastação emocional, mas ambas serviram para alimentar o fogo frio que crescia em meu peito. Sabe, Canden disse arrastando a voz quando entramos na garagem. Esta noite foi melhor do que eu poderia imaginar. A Jasmine estava incrível lá em cima, não é? Tão profissional, tão competente. Nada como a sua esposa. Terminei por ele. Ele riu. Bem, você disse, não eu. A limusine parou em frente ao nosso portão. Canden remexeu na carteira para dar uma gorjeta ao motorista, e eu aproveitei o momento para sair do carro e caminhar rapidamente para casa. Minhas mãos tremiam quando destranquei a porta da frente, mas não de medo, mas de expectativa. Canden cambaleou pela passarela atrás de mim, ainda rindo sozinho do seu triunfo. Ele não tinha ideia de que tinha acabado de dar um checkmate. Vicky, ele chamou enquanto eu desaparecia lá dentro. Aonde você vai? A noite ainda é uma criança. Achei que poderíamos comemorar direito, sabe? Talvez ligar para Jasmine e Anne. Bati a porta na cara dele e girei a fechadura. Vicky. Sua voz saiu abafada pela grossa porta de carvalho. O que você está fazendo? Abra. Não respondi. Em vez disso, caminhei calmamente pela minha casa, a casa que eu possuía completamente, e saí pela porta dos fundos, em direção ao painel de segurança escondido atrás do galpão do jardim. Com dedos firmes, digitei o código que ativava as fechaduras eletrônicas do portão. O bip suave confirmou que Canden estava trancado para fora de sua propriedade, ou melhor, trancado para fora da minha propriedade. De volta para dentro, servi-me uma taça de vinho e sentei-me na sala de estar, ouvindo as tentativas cada vez mais frustradas de Canden de chamar minha atenção. Vicky, vamos lá. Isso não tem graça. Abra o maldito portão. Tomei um gole do meu vinho e comecei a fazer ligações. A primeira ligação foi para o meu advogado, Jazil Mills. Apesar do horário tardio, ele atendeu no segundo toque. Ele havia sido advogado da minha avó antes da minha e entendia a importância das emergências noturnas quando se controla ativos que valem centenas de milhões. Vicky, o que posso fazer por você? Jazil, preciso que você congele todas as contas associadas a Canden Tatum imediatamente. Pessoais e comerciais, tudo. Posso perguntar por quê? Toquei minhas costelas com cuidado. Digamos que nosso casamento tomou um rumo inesperado. Com que rapidez você consegue fazer isso acontecer? Posso ter os congelamentos preliminares em andamento em 1 hora. Documentação completa pela manhã. Você está seguro? Estou bem. Só estou decepcionada com a minha escolha de marido. Eu cuido de tudo. Você quer que eu inicie o processo de divórcio também? Ainda não. Quero ver como isso vai acontecer primeiro. A segunda ligação foi para minha empresa de segurança. Em 30 minutos, eles trocariam todas as fechaduras de todas as portas, redefiniriam todos os códigos de segurança e instalariam câmeras adicionais. As chaves e os códigos de Canden seriam inúteis. A terceira ligação foi para o meu investigador particular, alguém que eu havia contratado 3 meses antes, quando suspeitei da infidelidade de Canden. Margaret Stone vinha reunindo evidências desde então. Margaret, aqui é a Vicky.
Preciso de tudo que você tiver sobre Camden e Jasmine Rivers. Fotos, gravações, documentação, tudo. Tenho bastante, confirmou a voz grave de Margaret. Recibos de hotel, extratos de cartão de crédito, algumas fotos bem íntimas. Quando você precisa? Amanhã de manhã. Vou cedo para o escritório. Enviarei para sua casa até às 7 horas. Lá fora, Camden ainda batia no portão, sua voz cada vez mais raivosa e desesperada. Vicky, isso é loucura. Me deixa entrar. A casa também é minha. Na verdade, não era. A escritura estava apenas em meu nome. Outro gesto romântico que fiz durante o nosso noivado, querendo que ele se sentisse seguro e amado. Agora, era a primeira arma no meu arsenal. Terminei meu vinho e subi para o nosso quarto. As roupas do Camden ainda estavam penduradas no armário. Seu perfume ainda estava no balcão do banheiro. Sua presença ainda pairava em cada canto. Amanhã à noite, tudo isso teria desaparecido. Vesti um pijama confortável e olhei pela janela do quarto. Camden havia desistido do portão e agora estava sentado em seu BMW na entrada da garagem, falando irritado ao celular, provavelmente ligando para Bentley ou algum outro amigo, tentando descobrir o que havia dado errado. Deixei que ele pensasse. Tomei um longo banho quente, deixando a água morna acalmar minhas costelas machucadas. As evidências físicas da traição de Camden desapareceriam, mas as cicatrizes emocionais levariam muito mais tempo para cicatrizar. Mesmo assim, enquanto relaxava na banheira, senti algo que não sentia há meses: poder. Por muito tempo, fui a parceira silenciosa, a apoiadora oculta, a mulher por trás do homem. Amanhã, Camden descobriria exatamente quem detinha o verdadeiro poder em seu mundo cuidadosamente construído. Dormi melhor naquela noite do que em semanas. Acordei às 6 horas com o som de Camden buzinando e gritando obscenidades na janela do meu quarto. Ele tinha passado a noite inteira no seu BMW. E, a julgar pela sua aparência quando espiei pelas cortinas, não tinha sido nada confortável. Seu smoking estava amassado e manchado, o cabelo desgrenhado, o rosto vermelho de raiva e exaustão. Ele parecia um homem cujo mundo estava desmoronando, e era exatamente isso que estava acontecendo. O mensageiro de Margaret chegou a Seven Sharp com um envelope pardo grosso. Dentro, havia dezenas de fotos documentando o caso de Camden. Ele e Jasmine entrando em hotéis, se beijando no escritório dele, compartilhando jantares íntimos em restaurantes caros pelos quais eu, sem saber, havia pago. Havia também registros financeiros mostrando como Camden vinha usando fundos da empresa para dar vinho e jantar à amante, cobrando tudo, desde joias a viagens de fim de semana, até as contas da empresa. A ironia era deliciosa. Ele estava usando o meu dinheiro para me trair. Vesti-me com esmero para o escritório, com um elegante terno preto que inspirava respeito e autoridade. Minhas costelas ainda doíam, mas eu me movia com propósito e determinação. Hoje era o dia em que Camden Tatum descobriria com quem ele realmente havia sido casado. Às 8 horas, saí da garagem pelos fundos, deixando Camden ainda sentado no carro perto do portão da frente. Ele provavelmente presumiu que eu estava preso lá dentro. Provavelmente pensou que sua birra acabaria me desgastando. Ele estava prestes a descobrir o quanto estava errado. A sede da Tatum Industries ocupava um reluzente prédio de 40 andares no coração do centro da cidade. Camden acreditava ter construído esse império por meio de sua liderança brilhante e visão inovadora. A verdade é que eu havia comprado o prédio por meio de uma empresa de fachada, financiado as operações iniciais por meio de investimentos cuidadosamente disfarçados e mantido o controle por meio de uma rede complexa de holdings, todas elas ligadas ao fundo fiduciário da minha avó. Camden achava que era o rei do seu castelo. Na verdade, ele era apenas um ator bem pago interpretando um papel que eu havia escrito para ele. Cheguei ao escritório antes da maioria dos funcionários, usando meu elevador privativo para chegar ao andar executivo. O segurança, um senhor gentil chamado Frank, tirou o chapéu respeitosamente. Bom dia, senhora Tatum. A senhora chegou cedo hoje. Um grande dia pela frente, Frank. A sala de conferências está pronta? Sim, senhora. Está tudo pronto para a sua reunião. Camden não fazia ideia de que Frank e vários outros funcionários-chave se reportavam diretamente a mim por canais confidenciais.
Ele os via como seus funcionários, mas a verdadeira lealdade deles estava em outro lugar. Acomodei-me na sala de conferências e comecei a fazer ligações. A primeira foi para o CFO da empresa, Thomas Urai, que gerenciava as finanças públicas, sob orientação da minha equipe financeira privada. Thomas, preciso que você prepare imediatamente a documentação transferindo toda a autoridade executiva de Camden Tatum para outra pessoa que seja nosso chefe de departamento mais competente. Raquel Chander, da área de operações, tem feito um trabalho excepcional. Ela tem basicamente comandado as operações do dia a dia, enquanto Camden se concentra em outras coisas. Perfeito. Redija a papelada que tornará Raquel CEO interina. Quero tudo pronto em 1 hora. E Camden? Camden está prestes a descobrir que sua posição nunca foi tão segura quanto ele acreditava. Em seguida, liguei para Jazil para confirmar que as contas de Camden haviam sido congeladas. O processo estava concluído. Todos os cartões de crédito, todas as contas bancárias, todas as linhas de crédito associadas ao seu nome estavam agora bloqueadas. Ele vai ficar muito infeliz quando descobrir, alertou Jazil. Estou contando com isso. Por volta das 9 horas, a notícia de que algo incomum estava acontecendo se espalhou pelo escritório. Os funcionários se reuniram em pequenos grupos, cochichando sobre a mudança de gestão da manhã. Os amigos de Camden, Bentley, Zaden e Messia, chegaram e encontraram seguranças esperando para escoltá-los até a sala de conferências. O que está acontecendo? Perguntou Bentley, seu sorriso fácil desaparecendo enquanto ele observava os rostos sérios ao seu redor. Sentem-se, senhores, disse eu, gesticulando para as cadeiras à minha frente. Precisamos discutir algumas mudanças na estrutura da empresa. Zaden franziu a testa. Onde está o Camden? Ele não deveria estar cuidando disso? Camden está indisposto no momento. É sobre isso que precisamos conversar. Abri um envelope pardo e espalhei as fotos sobre a mesa de conferências. Imagens de Camden e Jasmine em posições comprometedoras. Recibos de presentes caros e quartos de hotel. Documentação de uso não autorizado de fundos da empresa. Os 3 homens ficaram chocados com a evidência da traição do amigo. Não apenas a mim, mas à integridade financeira da empresa. Essas despesas, continuei apontando para os recibos, representam aproximadamente $200 mil em cobranças pessoais não autorizadas em contas comerciais. Em circunstâncias normais, isso constituiria apropriação indébita. Messia pegou um dos recibos do hotel, com um rosto pálido. Camden estava usando o dinheiro da empresa para isso. Entre outras coisas, as joias sozinhas custam mais do que a maioria dos funcionários ganha em um ano. Mas ele é o CEO, protestou Zaden, sem graça. Ele pode autorizar despesas. Na verdade, ele não pode. Não sem a aprovação do conselho para despesas pessoais, e muito menos para ter um caso extraconjugal durante o horário de trabalho, usando recursos da empresa. Bentley estava olhando para uma foto de Camden e Jasmine se beijando no que parecia ser o escritório executivo. Não acredito que ele fez isso com você, Vicky. Não tínhamos ideia. Eu sei que não. É por isso que você não está em apuros. Mas Camden está, e qualquer um que continuar apoiando suas ações não autorizadas também estará. A porta se abriu e Raquel Chander entrou, com uma aparência profissional e serena em um taier azul marinho. Ela era uma mulher competente na casa dos 40 anos que havia sido preterida em promoções porque Camden preferia se cercar de amigos homens e mulheres atraentes como Jasmine. Senhores, eu disse, gostaria de apresentar-lhes a nova CEO interina, Raquel Chander. Ela assumirá todas as responsabilidades de Camden a partir de agora. Os 3 homens pareceram atordoados. Bentley foi o primeiro a encontrar a voz. Vocês não podem simplesmente, quero dizer, quem autorizou isso? Onde está o conselho de administração? Sorri friamente. O conselho autorizou. Por unanimidade. O que eles não sabiam era que eu controlava o conselho por meio de votos por procuração e empresas de fachada. A decisão unânime levou exatamente o mesmo tempo que levei para assinar a papelada. Mas Camden jamais aceitará isso, disse Messia. Ele lutará contra isso. Camden aceitará tudo o que lhe disserem para aceitar. Agora, os senhores têm uma escolha a fazer. Podem apoiar a nova estrutura de gestão e continuar suas carreiras aqui,
ou podem apoiar Canden e enfrentar as consequências de apoiar alguém que desviou fundos da empresa para conduzir um caso extraconjugal. A sala ficou em silêncio enquanto eles processavam a informação. Não eram homens maus, apenas amigos leais que não enxergavam os defeitos dos companheiros. Mas não eram estúpidos e conseguiam ver para onde o vento soprava. Apoiaremos a nova estrutura, disse Bentley em voz baixa, falando pelos três. Não tínhamos ideia de nada disso. Ótimo. A Raquel vai te explicar a nova estrutura de subordinação. Acredito que você vai achar muito mais gratificante trabalhar sob uma liderança competente do que facilitar a crise de meia-idade de alguém. Quando a reunião terminou, meu telefone tocou. O nome de Canden apareceu na tela, e eu praticamente podia sentir seu desespero através do aparelho. Atendi com uma voz alegre. Bom dia, Canden. Como foi sua noite? Você é louco. Ele gritou tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Que diabos você fez com as minhas contas? Meus cartões de crédito não estão funcionando. O banco disse que tudo foi congelado. Ah, isso. Sim, houve alguma preocupação com atividades financeiras não autorizadas. Nada com que se preocupar. Tenho certeza de que tudo vai se resolver. Resolvido. Foi você quem fez isso. Eu sei que foi você. Abra o maldito portão e me deixe entrar em casa. Na verdade, Canden, a casa é minha. A escritura está em meu nome. Lembra daquele gesto romântico que você achou tão tocante há 3 anos? O silêncio do outro lado era ensurdecedor. Você é louca, ele sussurrou finalmente. Você não pode fazer isso. Receio que sim. Veja bem, descobri algumas irregularidades financeiras muito preocupantes nos livros contábeis da empresa. Despesas pessoais não autorizadas, uso indevido de recursos corporativos, esse tipo de coisa. Tenho certeza de que é tudo mal entendido, mas até chegarmos ao fundo da questão. Vou ao escritório. Vamos resolver isso agora mesmo. Tenho certeza de que Raquel ficará feliz em falar com você. Mas saiba que a segurança foi instruída a não permitir a entrada de pessoas não autorizadas no prédio. Pessoal não autorizado? Eu sou o CEO. Na verdade, Raquel Chander é a CEO agora. Você foi dispensado de suas funções enquanto aguarda a investigação das irregularidades financeiras. Tenha um ótimo dia, Canden. Desliguei antes que ele pudesse responder. 20 minutos depois, a equipe de segurança ligou para me informar que Canden havia chegado e estava fazendo um escândalo no saguão. Pedi que o mandassem subir. Queria ver a cara dele quando percebesse como seu mundo havia mudado completamente. Canden irrompeu na sala de conferências como um furacão, ainda usando o smoking amassado da noite anterior. Seu cabelo estava desgrenhado, os olhos vermelhos e ele cheirava como se tivesse bebido a noite toda e dormido no carro, o que, claro, era verdade. Que diabos você pensa que está fazendo? Ele rugiu, batendo as mãos na mesa de conferências. Permaneci sentada, calma e serena. Estou protegendo a empresa de alguém que anda desviando fundos para sustentar seu caso extraconjugal. Por favor, sente-se. Você está com uma aparência horrível. Não vou ficar sentado. Você não pode me trancar para fora da minha própria casa. Você não pode congelar minhas contas. Você não pode tirar minha empresa. Sua casa, suas contas, sua empresa. Levantei-me lentamente, deixando que todo o peso da verdade o dominasse. Canden, querido, você nunca foi dono de nada disso. Nem a casa, nem a empresa, nem as contas. Tudo o que você pensava ser seu, na verdade, me pertence. Seu rosto ficou branco. Isso é impossível. É mesmo? Pense bem, querida. De onde veio o capital inicial quando você abriu esta empresa? Quem pagou pelo espaço do escritório, pelos equipamentos, pela equipe inicial? Quem vem discretamente cobrindo os déficits quando sua gestão brilhante não conseguiu gerar receita suficiente? As pernas de Canden cederam e ele desabou em uma cadeira. A magnitude da situação finalmente estava se tornando clara para ele. Você anda brincando de casinha com o meu dinheiro, Canden. Cada sucesso que você conquistou, cada conquista que comemorou, cada momento de orgulho e realização, tudo isso foi comprado com a minha herança. Você não é um homem que se fez sozinho.
É um homem sustentado que mordeu a mão que o alimentou. Mas os contratos de casamento, as contas conjuntas, tudo foi estruturado para proteger meus bens e, ao mesmo tempo, dar a você a ilusão de controle. Meus advogados são muito bons no que fazem. Canden me encarou horrorizado. Você está mentindo para mim há 3 anos. Eu te protegi por 3 anos. Deixei você acreditar que era bem-sucedida porque eu queria que você se sentisse bem consigo mesma, porque eu te amava e queria que nosso casamento desse certo. Mas ontem à noite, quando você me chutou na frente dos seus amigos e da sua amante, quando me humilhou publicamente enquanto anunciava seu plano de me substituir por outra mulher, foi aí que eu decidi que era hora de você descobrir a verdade. Eu não queria te chutar. Eu estava bêbado. Eu estava animado. Você falava sério em cada palavra que dizia e em cada atitude que tomava. Você me chamou de peso morto, Canden. Disse que eu estava te atrapalhando. Você me agrediu fisicamente na frente das pessoas e depois riu da situação. Não era o álcool falando. Era o seu verdadeiro eu finalmente se revelando. O rosto de Canden se desfez. Vicky, por favor. Me desculpe. Eu estava bêbado. Eu fui estúpido. Jasmine não significa nada para mim. Ela é só a mulher com quem você tem dormido há 4 meses, usando meu dinheiro para pagar quartos de hotel e presentes caros. Ela é só a mulher que você promoveu a CEO da minha empresa sem a minha autorização. Ela é só a mulher por quem você planejou me deixar. A porta se abriu e os seguranças entraram. Eu os chamei enquanto Canden processava sua nova realidade. Senhores, por favor, acompanhem o Sr. Tatum para fora do prédio. Ele não está mais autorizado a ficar aqui. Você não pode fazer isso, gritou Canden enquanto os guardas se aproximavam. Vou processá-lo. Vou destruí-lo. Você não pode roubar a minha vida. Para começar, sua vida nunca foi sua, eu disse calmamente. E se você quiser discutir processos, deveríamos falar sobre as acusações de peculato que você está enfrentando. Os guardas agarraram Canden pelos braços e ele desabou, derrotado. Enquanto o arrastavam em direção à porta, ele olhou para mim com uma mistura de raiva e desespero. Isso não acabou, Vicky. Você vai pagar por isso. Não, Canden. Você é quem vai pagar por 3 anos de mentiras, pelo caso, pela humilhação e por achar que poderia roubar tudo que eu construí. A conta está chegando. Depois que Canden foi removido, sentei-me sozinha na sala de conferências por vários minutos, deixando o silêncio me envolver. A primeira fase estava completa. Meu marido havia aprendido que toda a sua vida foi construída sobre alicerces que ele nunca controlou. Mas isso era só o começo. Peguei meu telefone e liguei para Margaret. É hora da fase 2. A polícia chegou à minha casa às 15 horas daquela tarde, justamente quando eu voltava de um dia muito produtivo no escritório. 2 policiais estavam na minha varanda, com Canden ao lado. Seu smoking amarrotado agora substituído por uma calça desamassada e uma camiseta que já tinha visto dias melhores. O rosto de Canden se iluminou com um triunfo vingativo quando me viu sair do carro. Lá está ela. Policiais, a mulher que me trancou ilegalmente para fora de casa e congelou minhas contas bancárias. A policial Chander, uma mulher de meia-idade com olhos gentis e um comportamento pragmático, deu um passo à frente. Senhora, recebemos uma denúncia sobre uma disputa doméstica. Seu marido alega que a senhora negou ilegalmente a ele o acesso à sua residência e às suas contas bancárias. Sorri educadamente e enfiei a mão na bolsa. Claro, policiais, tenho toda a documentação aqui. A presunção de Canden vacilou quando peguei uma pasta de papel pardo. Esta é a escritura da casa comprovando a propriedade exclusiva em meu nome. Estes são os extratos bancários comprovando que todas as contas são mantidas somente em meu nome. E esta é uma ordem de restrição que apresentei esta manhã devido a comportamento ameaçador. A policial Chander examinou os papéis cuidadosamente enquanto sua parceira observava Canden atentamente. À medida que lia, o rosto de Canden ficava cada vez mais pálido. Não entendo, gaguejou ele. Somos casados. Compramos esta casa juntos. Essas são contas conjuntas. Na verdade, senhor, disse o policial Chander, erguendo os olhos dos documentos.
De acordo com estes registros legais, a senhora Tatum é a única proprietária deste imóvel, e estou vendo aqui que ela entrou com uma ordem de restrição esta manhã, alegando ameaças verbais e agressão física. Agressão física? A voz de Canden falhou. Eu nunca. Você me deu um chute nas costelas ontem à noite na festa da empresa, eu disse baixinho, desabotoando a blusa o suficiente para mostrar a borda do hematoma roxo que havia se espalhado pelas minhas costelas. Na frente de testemunhas. Os policiais trocaram olhares. O policial Chander me devolveu os papéis. Senhora, a senhora tem todo o direito de negar acesso à sua propriedade, especialmente com uma ordem de restrição válida. Senhor, o senhor precisa encontrar outro lugar para ficar. Se violar esta ordem de restrição, será preso. Canden me encarou, incrédulo. Você está destruindo a minha vida. Não, Canden. Só estou impedindo você de destruir o meu. Quando o carro da polícia partiu, Canden ficou sozinho na minha garagem, parecendo perdido e derrotado. Quase senti pena dele, quase. Mas então me lembrei do som da sua risada quando ele me chutou. Do jeito como Jasmine sorriu da minha humilhação, dos anos de mentiras e enganações. Minha compaixão evaporou como a névoa da manhã. Já em casa, servi-me de uma taça de vinho e liguei para Jazil. A visita à polícia correu perfeitamente. Canden está oficialmente sem teto e aprendendo que a lei não se importa com os sentimentos dele. Ótimo! Também processei o congelamento das contas comerciais. Todos os ativos financeiros da Tatum Industries estão agora sob seu controle direto, enquanto aguardamos a investigação de apropriação indébita. Quanto tempo vai levar até Canden perceber a real dimensão do que está acontecendo? Eu diria que cerca de 24 horas. Assim que a notícia de que ele foi destituído de toda a autoridade e está sob investigação por uma conduta financeira se espalhar pela comunidade empresarial, sua reputação estará em ruínas. Perfeito. E a Jasmine Rivers? Ah, sim. Pesquisei um pouco sobre a senhorita Rivers. Histórico muito interessante. Ela se envolveu em várias situações semelhantes. Visando executivos casados, tornando-se amante deles e, em seguida, posicionando-se para promoção ou ganho financeiro. Esse é o padrão dela. Então, Canden não é a primeira vítima dela. Nem de longe. Ele é um verdadeiro destruidor de lares. Tenho documentação de pelo menos 3 casos anteriores em que ela desfez casamentos por ganho financeiro. A ironia era deliciosa. Canden achava que tinha encontrado o amor verdadeiro, mas na verdade se apaixonara por uma mulher que fez carreira seduzindo e manipulando homens casados. Ele não era especial. Era apenas mais um alvo. Naquela noite, sentei-me na minha sala de estar com um bom livro e uma garrafa de vinho ainda melhor, aproveitando a paz e a tranquilidade da minha casa em Canden. Por volta das 9 horas, minhas câmeras de segurança captaram movimento na entrada da garagem. Mudei para a transmissão ao vivo e vi Canden cambaleando pela minha propriedade, visivelmente bêbado e cada vez mais agitado. Ele falava sozinho, gesticulava freneticamente, ocasionalmente chutando o portão ou jogando pedras nas minhas janelas. Liguei para a polícia. 911, qual é a sua emergência? Aqui é Vicky Tatum, moradora da Hillcrest Drive, 247. Meu ex-marido está violando sua ordem de restrição ao invadir minha propriedade embriagado. A polícia chegou em 10 minutos e encontrou Canden desmaiado no meu jardim. Eles o prenderam por violar a ordem de restrição e embriaguez em público. Enquanto colocavam na viatura, ele olhou para a janela do meu quarto com tanto ódio que me deu um arrepio na espinha. Mas eu não estava com medo. Eu estava exultante. A manhã seguinte trouxe novos acontecimentos. Raquel ligou para me informar que Jasmine invadiu o escritório exigindo falar com Canden, apenas para descobrir que ele havia sido banido permanentemente do prédio. Ela ficou furiosa. Raquel relatou que começou a gritar sobre conspirações e aquisições ilegais. A segurança também teve que escoltá-la para fora. Ela percebeu que sua promoção nunca foi legítima. Acho que ela está começando a perceber que, quaisquer que sejam as promessas que Canden fez a ela, ele não tinha autoridade para cumpri-las. Ela ficou ligando para o telefone dele a manhã toda, mas já que ele está preso. Perfeito. Deixe-a suar um pouco. A equipe se adaptou à nova estrutura de gestão?
Melhor do que o esperado. Sinceramente, Vicky, acho que as pessoas estão aliviadas. Camden estava cada vez mais instável nos últimos meses. O caso dele não era tão secreto quanto ele pensava. A maioria das pessoas suspeitava que algo estava acontecendo. Naquela tarde, Camden pagou a fiança e me ligou imediatamente. Sua voz era desesperada. Vicky, por favor, precisamos conversar. Passei a noite na cadeia por sua causa. Isso já foi longe demais. É mesmo? Porque, do meu ponto de vista, estamos apenas começando. O que você quer? Dinheiro. Eu pago cada centavo do que você acha que eu te devo. Pare com essa loucura. O que eu quero é que você entenda exatamente o que você jogou fora. O que eu quero é que você perceba que cada momento de felicidade que você vivenciou em nosso casamento foi um presente que eu te dei e você me retribuiu com traição e humilhação. Eu entendo, tá? Eu errei. Cometi erros. Mas destruir a minha vida inteira não vai fazer você se sentir melhor. Na verdade, Camden, já é. Naquela noite, decidi dar uma volta de carro. Estacionei do outro lado da rua de um modesto complexo de apartamentos onde meu investigador particular havia rastreado a localização atual de Camden. Através das paredes finas, eu ouvia vozes alteradas. Camden e Jasmine estavam tendo uma briga espetacular. Você me prometeu que eu seria CEO, gritou Jasmine. Você disse que administraríamos a empresa juntas. Achei que conseguiria. Como eu ia saber que a Vicky controlava tudo? Ela mentiu para mim por 3 anos. Então o que acontece agora? Pedi demissão do meu último emprego por esta oportunidade. Recusei outras ofertas porque você me convenceu que tínhamos um futuro juntos. Nós temos um futuro. Isso é apenas um contratempo. Vou dar um jeito. Com que dinheiro, Camden? Suas contas estão congeladas. Você está sem teto. E nem consegue entrar no seu próprio prédio. Sorri no meu carro, ouvindo o relacionamento deles ruir sob o peso da realidade. Jasmine não se apaixonara por Camden. Ela se apaixonara pelo estilo de vida que acreditava que ele poderia proporcionar. Agora que o dinheiro tinha acabado, seus verdadeiros sentimentos estavam se revelando. A briga continuou por mais 1 hora antes de Jasmine sair furiosa do apartamento e ir embora em seu Porsche vermelho. Provavelmente um presente de Camden com meu dinheiro. Pela janela, eu podia ver Camden sentado sozinho no apartamento mobiliado e sujo, com a cabeça entre as mãos. Por 3 anos, ele viveu como um rei no meu castelo. Agora ele estava descobrindo seu verdadeiro valor no mundo real. 2 semanas se passaram em relativo silêncio. Camden fez várias tentativas de contato comigo, alternando entre desculpas chorosas e ameaças raivosas. Ignorei todas. Jasmine, entretanto, aparentemente decidiu cortar suas perdas e se mudar para outra cidade, deixando Camden enfrentar as consequências sozinho. O mundo dos negócios fervilhava de fofocas sobre a queda espetacular de Camden. A história tinha de tudo: sexo, traição, má conduta financeira e a vingança de uma mulher poderosa. Tornei-me uma espécie de celebridade menor em certos círculos, a esposa desprezada que se revelou o verdadeiro poder por trás do trono. Mas eu ainda não tinha terminado. Jazil ligou com uma notícia que me deixou muito feliz. A Receita Federal abriu uma investigação formal sobre as declarações de imposto de renda de Camden. Aparentemente, ele vem deduzindo despesas pessoais como despesas comerciais há anos. Em que nível de problema ele está? Potencialmente, vários anos de prisão federal e centenas de milhares em multas e impostos atrasados. O homem vive além de suas posses há tanto tempo que se esqueceu de que as posses não eram realmente dele. Naquela tarde, ao sair de um almoço de negócios no centro da cidade, avistei uma figura conhecida do outro lado da rua. Camden estava parado em frente a uma loja de penhores, aparentemente tendo acabado de vender algo valioso. Ele estava com uma aparência horrível, barba por fazer, roupas amassadas e caminhava com a postura derrotada de um homem que havia perdido tudo. Uma parte de mim sentiu uma pontada de compaixão. Este era o homem que eu amava, o homem com quem eu planejava passar a vida. Vê-lo reduzido a penhorar seus bens por dinheiro era genuinamente doloroso.
Mas então me lembrei do som do sapato dele batendo nas minhas costelas, da risada que se seguiu, do jeito como ele segurou Jasmine enquanto me chamava de peso morto. A compaixão desapareceu tão rápido quanto surgiu. Naquela noite, eu estava jantando tranquilamente em casa quando a campainha tocou. Olhei para a câmera de segurança e vi uma mulher que não reconheci, de meia idade, bem vestida, com a postura de alguém acostumado à autoridade. Abri a porta com a corrente ainda engatada. Posso ajudar? Senhora Tatum? Meu nome é Barbara Rivers. Jasmine Rivers é minha filha. Meu sangue gelou. Soltei a corrente e abri a porta completamente. Por favor, entre. Barbara Rivers era uma mulher elegante que me lembrava da minha mãe. Sofisticada, inteligente e claramente imparcial. Ela aceitou meu café e se instalou na minha sala de estar com a confiança de quem domina o espaço. Imagino que você esteja se perguntando por que estou aqui, ela começou. Esse pensamento passou pela minha cabeça. Minha filha tem um padrão. Ela mira em homens casados e bem-sucedidos, os seduz, destrói seus casamentos e parte para a próxima vítima. Você não é a primeira esposa que ela arrasou e, infelizmente, provavelmente não será a última. Recostei-me na cadeira, observando o visitante inesperado. Por que você está me contando isso? Porque estou cansado de limpar a bagunça dela. E porque o que aconteceu com você foi particularmente cruel, até mesmo para os padrões de Jasmine. Os olhos de Bárbara endureceram. Eu vi o vídeo. Que vídeo? Bárbara pegou o celular e me mostrou uma filmagem que me embrulhou o estômago. Era uma filmagem da câmera de segurança da festa de gala do hotel, mostrando Canden me chutando enquanto Jasmine ria e o encorajava. Alguém tinha gravado todo o incidente humilhante. Jasmine postou isso nas redes sociais dela, explicou Bárbara. Ela estava se gabando para os amigos sobre como tinha me ajudado a me colocar no meu devido lugar. Ela achou hilário. A raiva me inundou como lava derretida. Já era ruim o Canden ter me humilhado. Mas saber que a Jasmine havia registrado e compartilhado minha degradação para entretenimento tornou tudo infinitamente pior. Passei anos tentando conseguir ajuda para Jasmine, tentando entender por que ela gosta de destruir famílias, continuou Bárbara. Mas finalmente aceitei que algumas pessoas são simplesmente cruéis. O que posso fazer é alertar suas potenciais vítimas futuras e ajudar as vítimas atuais a obter justiça. Que tipo de ajuda você está oferecendo? Bárbara deu um sorriso sombrio. Do tipo que garante que Jasmine enfrente as consequências de seus atos. Tenho documentação de todos os seus planos anteriores, depoimentos de outras esposas que ela destruiu, registros financeiros que mostram o padrão de comportamento dela, tudo o que você precisa para entrar com uma ação civil e criminal contra ela. Olhei para a mulher à minha frente. Por que você ajudaria a destruir a sua própria filha? Porque alguém tem que detê-la antes que ela destrua outra família. E porque o que ela fez com você, gravando sua humilhação, compartilhando para fazer você rir, passou dos limites até para ela. Conversamos por mais 2 horas. Quando Bárbara foi embora, eu tinha provas suficientes não só para destruir a reputação de Jasmine, mas também para potencialmente mandá-la para a prisão por fraude, conspiração e uma dúzia de outras acusações relacionadas ao seu padrão de perseguir homens casados. Mas primeiro, eu tinha mais uma surpresa para Canden. Na manhã seguinte, dirigi até o complexo de apartamentos decadente de Canden. Eu sabia que ele estaria desesperado para me ver. Seus telefonemas e mensagens de texto estavam cada vez mais frenéticos à medida que sua situação piorava. Bati à porta dele exatamente às 9 horas. Canden atendeu de cueca, claramente tendo acabado de acordar. Quando me viu ali, seu rosto se transformou em choque, esperança e alívio desesperado. Vicky, graças a Deus você está aqui. Estou louca para falar com você. Precisamos conversar. Precisamos resolver isso. Precisamos conversar, concordei, entrando em seu apartamentozinho patético. O lugar cheirava a cerveja velha e desespero. Caixas de pizza vazias e roupas sujas estavam espalhadas por todo lado. Era assim que a vida de Canden era sem o meu dinheiro para sustentá-la. Eu sei que você está com raiva, começou ele. E você tem todo o direito de estar. Eu fui um idiota. Eu fui egoísta. Joguei fora a melhor coisa da minha vida por uma mulher que nem se importava comigo.
Ah, eu sei que Jasmine não se importava com você. Aprendi bastante sobre seus padrões e motivações. O rosto de Canden se iluminou com uma esperança patética. Então você entende. Ela me manipulou, me seduziu, me fez pensar que eu era especial. Mas agora eu vejo a verdade. Você é a única mulher que eu realmente amei. Peguei meu celular e mostrei a ele o vídeo que Bárbara tinha me dado. Ele me chutando enquanto Jasmine ria e gravava tudo. O rosto de Canden ficou branco enquanto assistia ao seu momento de traição mais cruel reproduzido em alta definição. Onde você conseguiu isso? Mãe da Jasmine. Aparentemente, sua namorada ficou tão orgulhosa de ter ajudado você a me humilhar que compartilhou o vídeo com as amigas como entretenimento. Canden sentou-se pesadamente na cama desarrumada. Eu não sabia que ela estava gravando. Não sabia que ela ia compartilhar. Mas você sabia que estava chutando sua esposa na frente de uma plateia. Sabia que estava me chamando de peso morto enquanto segurava outra mulher. Sabia que estava destruindo nosso casamento para o entretenimento dos seus amigos. Eu estava bêbado. Eu fui estúpido. Você foi cruel. E o fato de Jasmine ter achado isso engraçado o suficiente para registrar e compartilhar só prova que vocês dois se merecem. Canden olhou para mim com lágrimas nos olhos. Por favor, Vicky, farei qualquer coisa para consertar isso. Vou buscar ajuda. Cortarei todo o contato com Jasmine. Passarei o resto da minha vida te compensando. Por um momento, quase acreditei que ele falava sério. Quase senti pena do homem destruído sentado à minha frente em seu apartamento imundo, enfrentando falência e acusações criminais. Quase. Há algo que você pode fazer por mim, Canden? Qualquer coisa. É só dizer. Tirei um documento da bolsa. Papéis de divórcio que me dariam tudo, deixando Canden apenas com suas dívidas e problemas legais. Assine aqui. Canden olhou para os papéis com horror crescente. Isso te dá tudo. A casa, a empresa, todos os bens. Me deixa sem nada. Isso deixa você com exatamente o que você trouxe para o nosso casamento. Nada. Não posso assinar isso. Isso me destruiria completamente. Levantei-me e alisei minha saia. Então não me implore no tribunal. Tente reivindicar metade dos bens que você nunca teve, metade de uma empresa que você nunca construiu, metade de uma fortuna que você nunca ganhou. Veja como isso funciona para você quando a investigação da Receita Federal for concluída. Quando as acusações de peculato forem apresentadas, quando as vítimas anteriores de Jasmine se apresentarem para testemunhar sobre seu padrão de sedução e manipulação de homens casados. As mãos de Canden tremiam enquanto ele segurava os papéis. Você não é a mulher com quem me casei. Você tem razão. A mulher com quem você se casou era ingênua e confiante. Ela acreditava no amor, na parceria e na santidade dos votos matrimoniais. Aquela mulher morreu na noite em que você a chutou na frente da sua amante e a chamou de peso morto. Caminhei em direção à porta, então parei e olhei para ele uma última vez. A mulher que está aqui agora é alguém que aprendeu que poder sem respeito não tem sentido, que amor sem lealdade não vale nada e que, às vezes, a única maneira de deixar de ser vítima é se tornar algo que seus inimigos temem. Eu nunca quis ser sua inimiga, Vicky. Então você não deveria ter me feito sua. Deixei Canden sentado em seu apartamento com os papéis do divórcio, sabendo que ele não tinha escolha a não ser assiná-los. Seus problemas legais estavam aumentando. Seu dinheiro tinha acabado. Sua reputação estava em ruínas. Brigar comigo só pioraria as coisas para ele. Mas eu ainda não tinha terminado. 6 meses depois, eu estava na sacada do meu escritório na cobertura, observando a cidade que agora dominava. A Tattoo Industries havia sido reestruturada e renomeada para Phoenix Enterprises. Comigo como rosto público e CEO. Sob a gestão operacional de Raquel e minha visão estratégica, a empresa havia crescido além de tudo que Canden jamais imaginara ser possível. O mundo dos negócios acolheu a minha história. Eu me tornei um símbolo do empoderamento feminino, uma mulher que se recusou a ser vitimizada e, em vez disso, virou o jogo contra aqueles que a prejudicaram. Palestras, capas de revista, contratos para livros. As oportunidades fluíram em minha direção como a água encontrando seu nível.
Camden havia assinado os papéis do divórcio, é claro. Ele não teve escolha. A investigação da Receita Federal resultou em acusações criminais por sonegação fiscal, e ele estava cumprindo 18 meses de prisão federal. Sua cela era provavelmente menor que o armário do nosso antigo quarto. Mas a justiça mais satisfatória havia chegado para Jasmine. Com a ajuda de Barbara Rivers, construiu um caso sólido contra ela por fraude, conspiração e uma dúzia de outras acusações relacionadas ao seu padrão de perseguir homens casados. As evidências eram contundentes. Registros financeiros, depoimentos de vítimas anteriores, documentação de sua abordagem sistemática para seduzir e manipular maridos ricos. O julgamento foi uma sensação. Jasmine, vestida com um taier conservador que não conseguia esconder sua verdadeira natureza, tentou se fazer de vítima. Ela alegou ser apenas uma mulher em busca de amor que havia sido manipulada pelos homens em quem confiava. Mas a acusação, financiada discretamente por mim por meio de intermediários, havia demolido sua defesa. Testemunha após testemunha depôs sobre sua abordagem calculista, seu padrão de comportamento, sua completa falta de remorso pelas famílias que destruiu. O júri deliberou por menos de 4 horas antes de considerá-la culpada de todas as acusações. Jasmine estava cumprindo 5 anos de prisão estadual, e sua condenação virou notícia nacional. Várias outras esposas apresentaram histórias semelhantes, e a polícia estava investigando suas atividades em vários estados. Barbara Rivers me agradeceu pessoalmente. "Você a impediu", disse ela simplesmente. Finalmente, alguém a impediu. Mas talvez a justiça mais poética tenha sido o que aconteceu com os 3 amigos de Camden. Bentley, Zaden e Messia mantiveram seus empregos na Phoenix Enterprises, mas suas carreiras estagnaram. Eram funcionários competentes, mas sua associação com a fraude de Camden e sua falha em perceber ou relatar sua má conduta os marcaram como não confiáveis. Eles jamais avançariam além de suas posições atuais. Aprenderam que a lealdade à pessoa errada poderia ser tão prejudicial quanto a deslealdade à pessoa certa. Enquanto eu estava na sacada, minha assistente bateu na porta. "Senhorita Fênix, seu horário marcado para as 15 horas chegou." Eu havia mudado legalmente meu nome de volta para o de solteira, Vicky Fênix. Parecia um renascimento, um retorno à mulher que eu era antes de me perder nos sonhos de outra pessoa. "Mande-os entrar, por favor." A porta se abriu para dar passagem a uma jovem que parecia notavelmente familiar. Ela devia ter uns 25 anos, cabelos escuros e olhos assustados. Atrás dela, caminhava um homem mais velho, de terno caro, claramente seu advogado. "Senhorita Fênix", começou o advogado. "Esta é Miranda Victor. Ela está em uma situação muito parecida com a que a senhora enfrentou com seu ex-marido." Fiz um gesto para que se sentassem. Me contém. A história de Miranda era dolorosamente familiar. Uma jovem rica que se apaixonara por um homem charmoso, financiava seus negócios sem revelar nada, apenas para descobrir que ele a estava traindo com várias mulheres, enquanto planejava se divorciar dela e reivindicar metade de tudo que ela possuía. "Vi sua história no noticiário", disse Miranda baixinho. "Vi como você reagiu e venceu. Preciso saber se é possível. Alguém como eu consegue mesmo enfrentar alguém como ele?" Sorri e peguei um bloco de notas. "Miranda, deixa eu te contar uma coisa que aprendi da maneira mais difícil. Poder oculto é poder que pode ser roubado. Mas poder reconhecido, documentado e legalmente protegido, esse é o poder que pode mudar o mundo. Então, você vai me ajudar. Farei mais do que te ajudar. Vou te ensinar a ser o tipo de mulher que nunca mais precisará de ajuda." Nas próximas 2 horas, delineei uma estratégia que não apenas protegeria os bens de Miranda, mas também exporia a infidelidade e a má conduta financeira de seu marido de maneiras que destruiriam sua reputação e acabariam com sua capacidade de vitimizar outras mulheres. Foi bom usar meu conhecimento duramente conquistado para a justiça e não apenas para a vingança. Quando Miranda e seu advogado saíram, voltei para minha sacada. O sol estava se pondo sobre a cidade, pintando o céu em tons de dourado e carmesim. Em algum lugar lá fora, Camden estava sentado em sua cela, provavelmente se perguntando como sua vida perfeita havia desmoronado tão completamente. Em outro lugar, Jasmine estava aprendendo que ações têm consequências e que vitimizar os outros eventualmente acaba te prejudicando. E lá estava eu,
no centro de um império que construí das cinzas do meu casamento destruído, ajudando outras mulheres a encontrar sua própria força e poder. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Por um momento, meu coração parou. Canden não deveria ter conseguido me contatar da prisão, mas a mensagem não era de Canden. Senhorita Fênix, meu nome é Catherine Walsh. Li sobre a sua história no caso de Miranda Victor. Acho que preciso da sua ajuda. Meu marido não sabe que sou dona da empresa farmacêutica que ele acredita estar administrando. Ele acabou de anunciar o noivado para a secretária. Podemos nos encontrar? Sorri e respondi imediatamente: meu escritório amanhã às 10 horas. Traga todos os seus registros financeiros e provas da infidelidade do seu marido. É hora de ensinar a outro homem que há consequências por trair mulheres poderosas. Enquanto a noite caía sobre a cidade, eu estava em meu escritório, cercada pelo império que construí a partir da traição e emergi mais forte do que nunca. Canden pensou que poderia me destruir, me humilhar, me roubar e me descartar. Em vez disso, ele criou um monstro muito mais perigoso do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Aprendi que a vingança mais satisfatória não é apenas destruir seus inimigos. É se tornar tão poderoso que eles se tornam irrelevantes. Canden passaria o resto da vida sabendo que cada sucesso que alcancei, cada mulher que ajudei, cada vitória que conquistei foram construídos sobre a base da sua traição. Ele queria me deixar para trás como um peso morto. Em vez disso, ele me libertou para me tornar algo magnífico, terrível e imparável. E isso foi só o começo. 5 anos depois, eu estava no pódio da Conferência Internacional de Mulheres Empresariais, observando uma plateia de 2.000 mulheres poderosas do mundo todo. Atrás de mim, uma tela exibia o logotipo da Phoenix Enterprises e o título do meu discurso principal. Da vítima à vitória, como a traição pode se tornar sua maior força. Senhoras, comecei, minha voz ecoando claramente pelo auditório lotado. Quantas de vocês já ouviram que eram muito emotivas, muito fracas, muito ingênuas para ter sucesso nos negócios? Centenas de mãos se ergueram no ar. Quantos de vocês foram traídos por alguém em quem confiavam completamente? Ainda mais mãos se juntaram ao primeiro grupo. E quantos de vocês usaram essa traição como combustível para construir algo maior do que qualquer coisa que seu traidor poderia ter imaginado? Os aplausos foram estrondosos. A Phoenix Enterprises empregava atualmente mais de 10.000 pessoas em 15 países. Especializamo-nos em aquisições e reestruturações, comprando empresas em dificuldades, expondo a corrupção ou a incompetência que levaram à sua falência e reconstruindo-a sob uma liderança competente. Mas nossa verdadeira especialidade era algo que a imprensa econômica havia apelidado de a Justiça Fênix. Ajudar mulheres ricas que descobriam que seus maridos as estavam traindo, roubando ou planejando trocá-las por modelos mais jovens. Fornecíamos apoio jurídico, estratégia financeira e o tipo de planejamento estratégico que transformava vítimas em vitoriosas. Canden havia saído da prisão 18 meses antes. Agora, trabalhava como segurança noturna em um armazém, morava em um estúdio e dirigia um Honda de 15 anos. Tentou entrar em contato comigo várias vezes, pedindo desculpas e implorando por reconciliação. Ignorei todas as tentativas. Ele não merecia mais a minha atenção, positiva ou negativa. Jasmine havia sido libertada em liberdade condicional após cumprir 3 anos. Ela tentou reconstruir sua carreira sob um nome falso, mas o mundo dos negócios tem uma longa memória para escândalos. A última notícia que tive foi que ela estava trabalhando como bartender em uma pequena cidade em Montana. Seus sonhos de poder e luxo foram destruídos para sempre. Quanto a mim, nunca me casei novamente. Tive relacionamentos, mas aprendi a valorizar demais minha independência para jamais colocar meu destino nas mãos de outra pessoa. Eu tinha poder, riqueza, propósito e a satisfação de saber que transformei minha maior derrota em minha vitória mais magnífica. O discurso foi concluído com uma ovação de pé que durou quase 10 minutos. Em seguida, dezenas de mulheres se aproximaram de mim com suas próprias histórias de traição e seus planos de justiça. Ouvi cada uma delas oferecendo conselhos, conexões e, às vezes, assistência direta. Naquela noite, enquanto estava sentado na minha suíte de hotel com vista para a cidade, recebi um telefonema inesperado. Senhorita Fênix, aqui é o policial Xander, do Departamento de Polícia Metropolitana. Conversamos há vários anos sobre uma briga doméstica envolvendo seu ex-marido.
Lembrei-me dela, a policial de olhos bondosos que lidara com a tentativa de Canden de me prender por tê-lo trancado para fora da minha própria casa. Como posso ajudá-lo, policial Xander? Na verdade, estou ligando porque queria te agradecer. Sua história inspirou minha filha a deixar um relacionamento abusivo e abrir o próprio negócio. Ela está indo muito bem agora. Fico feliz em ouvir isso, mas também estou ligando para avisar que seu ex-marido foi preso novamente ontem à noite. Senti uma leve pontada de curiosidade. Para quê? Ele tentou invadir os escritórios da Phoenix Enterprises. Câmeras de segurança o flagraram tentando arrombar uma janela no térreo. Quando o prendemos, ele continuou reclamando sobre como vocês tinham roubado a vida dele e que ele ia tomar de volta o que era dele. Balancei a cabeça. Mesmo depois de 5 anos, Canden ainda não entendia que nunca tivera nada que valesse a pena levar. Ele está alegando problemas de saúde mental? O defensor público dele está tentando isso, mas a promotoria diz que é só mais um caso de um homem arrogante que não consegue aceitar as consequências de seus atos. Ele provavelmente pegará mais 1 ou 2 anos por tentativa de invasão de domicílio. Depois de desligar, fui até a janela e olhei para as luzes da cidade lá embaixo. Em algum lugar lá fora, Canden estava sentado em outra cela, ainda acreditando ser a vítima da nossa história. Ainda convencido de que eu, de alguma forma, o havia enganado e o havia roubado de uma vida que nunca lhe pertencera. Ele nunca entenderia que a mulher com quem se casou lhe deu tudo livremente por amor, e a mulher que ele traiu tomou tudo de volta por justiça. Ergui minha taça de vinho em um brinde à cidade, ao meu sucesso e a todas as mulheres que já ouviram que não eram fortes o suficiente para revidar. Um brinde à ressurreição das cinzas, eu disse em voz alta. E um brinde a garantir que as pessoas que tentaram te queimar nunca se esqueçam das chamas que criaram. Minha vingança não foi o que Canden esperava. Não foi o que ninguém esperava. Foi muito,